Boa noite. Oi, Cris. Cris Gomev, Thelma. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vou dar só um minutinho aqui que o Instagram tá chamando o pessoal, né? Deixa eu pôr outro relógio aqui pra gente controlar o tempo. Bom, muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia, ou melhor, segunda noite da semana de enfermagem online. Ontem foi o primeiro dia, né? Nós tivemos a live com a Luana, que é coach, psicóloga, trabalha lá em Mogi, São Paulo, né? E ela trouxe aí um assunto super interessante. Oi, Francleia, tudo bom? Oi, Francisca, Sueleni, boa noite, sejam bem-vindas. Ontem a Luana falou, né? Foi um bate-papo super gostoso, né? Que ela trouxe bastante dica pra gente falando o quanto que as relações influenciam, né? No nosso bem-estar, na nossa vida, nas relações, né, de trabalho dentro de casa e algumas dicas muito importantes para que isso possa ser transformado, né? Principalmente começando a partir da gente. E, bom, primeiro, né, eu quero dar parabéns, feliz Dia das Mães para todas as mães aqui presentes, seja agora conosco aqui ao vivo e seja você também que está assistindo depois, né? Essa live vai ficar salva por 24 horas, né, até amanhã à noite, tá? E aí, amanhã nós vamos ter outra live, né, que amanhã é o nosso terceiro dia. Só que amanhã, gente, presta atenção, amanhã, segunda-feira, tá? Dia 11, nós vamos ter a live às 9h30, tá bom? Amanhã é às 9h30 com a enfermeira Flávia Lúcio, que ela vai falar, né, enfermeira, amanhã vai, o tema de amanhã vai ser empreender na enfermagem é possível, você não pode perder, tá bom? Hoje nós vamos ter aqui, né, um bate-papo incrível com a enfermeira Cristiane Carvalho, parceirona e amigona minha, trabalhamos muitos anos juntas, né? Ela era meu braço direito lá no grupo de curativo, né, no hospital de base, que eu trabalhei aí por praticamente 19 anos. E hoje, né, ela vai estar conversando um pouquinho, né, eu vou estar convidando ela aqui, ela vai estar conversando um pouquinho com a gente, né, sobre a questão do olhar, né? Como deve ser o olhar, como que a gente tem que olhar, né, para o paciente paliativo e também para o profissional, né, que trabalha nessa equipe, né, de cuidados paliativos. Então sejam muito bem-vindos. Ah, eu já estava esquecendo. Gente, o sorteio, se você ainda não está participando do sorteio, tá? Entra, olha no meu stories ou no destaque na minha bio. Lá tem o post do sorteio. Você tem que entrar lá nesse post, ler as regras, tá bom? Para você poder estar concorrendo. O sorteio vai ser dia 13, às 8h30. Nós temos prêmios incríveis que você pode ganhar. Então dá uma olhadinha lá que lá tá tudo escrito, tem a foto dos prêmios, né? Quem sabe você não vai ser a vitoriosa aí que vai ganhar um desses prêmios incríveis, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva, né? Participe, né? Participe do sorteio, veja lá as regras, tá bom? Compartilhe também, né, com seus colegas aí. Tem que ser profissional da enfermagem para participar do sorteio, tá bom? Porque especialmente, né? Essa é a nossa semana. Esse sorteio é um presente, né? De todas essas pessoas com muito carinho, presente meu também, para você que é profissional da enfermagem. Bom, então vamos lá. Agora eu vou chamar a Cris. Deixa eu achar ela aqui. Chamar a Cris para entrar aqui comigo. Aqui. Cris, eu tô te. Oi, Kátia. Oi, Tati. Sejam bem-vindas. Legal ter vocês aqui com a gente. Vamos entrando.
Chama aí os amigos, manda o aviãozinho, chama, avisa que começou, tá bom? Mas se não der tempo para assistir agora, vai poder ver depois também, não tem problema. Beijão para vocês, saudade. A Cris está entrando aqui, está carregando aqui a rodinha. Oi, Clinton, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Nossa, hoje estava tendo o show da Ivete Sangalo, não sei se já acabou. Nossa, eu não conseguia assistir de jeito nenhum, porque o Instagram estava travando toda hora. Eu entrava e saía e o Instagram travava, né? Então, às vezes, isso acontece. Oi, Andréia, boa noite, tudo bem? Oi, prima! Nossa, que prazer ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Manda um beijão para todo mundo aí. Feliz Dia das Mães para todos vocês. Oi, Cássia. Ô, Cris, eu acho que eu vou fechar e tentar chamar de novo. Eu tô vendo que você tá querendo, tentando falar, mas aqui para mim a bolinha tá rodando e não tá entrando. Peraí. Tá bom. Ah, ó, o som agora foi bom, a imagem que não tá entrando. Ah, é? Eu tô te vendo É, ó. bem. Então, mas você não apareceu para mim. A tua câmera tá virada para Não? você? Como? A A- câmera? Isso. Vê se ela tá em selfie. Aonde que eu Obrigada, vejo? Andréia. Ah, igual na foto, quando a gente vai tirar Tá. foto que você põe no selfie, tá? Porque a Não, imagem tá sim, preta. eu estou aparecendo e você também tá. Ah, para mim não. Que estranho, Eu estou te vendo e me vendo também. tá? Bom, pessoal, vocês estão vendo Sim. nós duas? Às vezes pode ser alguma coisa no meu celular. Ó, vocês que estão aqui com a gente ao vivo, vocês estão vendo a Cris e eu na tela? Se tiver, manda um joinha aí para mim, ou escreve sim, coloca um ok. Porque eu tô ouvindo a Cris, mas eu não tô vendo. Será que eu não apertei alguma coisa? Então, não sei. Ó, o Clinton falou Não também que estão me eles não vendo. estão te vendo. Então, eu vou desligar. Eu É, eu desligo e vou você me tirar, chama de novo? eu vou tirar você e te chamo de novo, ó. Manda um oi para mim. Manda um oi para mim, Cris, para eu poder te achar. Isso. Vamos ver se agora vai. Oi, Thelma. Tudo bem? Ô, gente, nós não somos artistas da Globo, hein? Isso acontece nas melhores E transmissões. agora? Ei! Agora deu certo. Agora Hã? sim. Deu certo? Agora deu Ah, certo. que bom. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Muito Estamos de verde? obrigada. Muito obrigada por você ter Eu que aceitado o meu agradeço. convite, viu? De estar aqui comigo, a gente batendo esse papo, né? Fazendo aí esse evento aqui para os nossos colegas de profissão aí, que está junto com a gente sempre, né? Então, Sim. Cris, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, né? Falasse um pouquinho sobre a tua trajetória, né? A Oi, Cristiane, quando eu gente. conheci, a Cristiane, eu conheci ela era enfermeira da emergência, né? E aí ela fez uma capacitação para Isso. entrar no grupo de curativo, né? Foi aí que começou a nossa relação, né, Cris? Isso. E aí ela não parou Isso. mais. Aí A vida depois ela inteira. foi, né? Então, assim, fala um pouquinho da sua trajetória, né? Como que você foi parar, né? Como você virou
né, enfermeira do paliativo? Como que foi todo esse, né, esse processo? Sim. Olá, gente. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Vocês sabem, né? Convite da Carla, missão dada tem que ser cumprida. Agradeço muito por estar aqui hoje com vocês. Nossa, muita gente legal entrando, bacana. Feliz Dia das Mães para todo mundo. É, ó, tem bastante, E, ó, o então hoje a Cris, gente a está aqui. Caquinha, tem bastante gente que a gente conhece, viu? Prima, prima linda. A prima também é da nossa época, do noturno, que eu trabalhava na emergência. Muitas histórias aí, né? Ah, que Bom, legal. vamos lá. Então, o tema proposto hoje pela Carla é falar um pouquinho da parte de profissionais em cuidados paliativos, né? Da enfermagem, cuidados paliativos. Todo esse contexto, tanto do paciente quanto dos profissionais em cuidados paliativos. E a minha história com os cuidados paliativos, a gente não sabe muito. Assim, eu hoje é uma história que começou e eu não sei quando que vai ter fim, porque eu também não me vejo hoje fazendo outra coisa, né? Eu falo que a gente tem várias paixões na vida e a Carla me encontrou numa dessas paixões que é curativo, lesões, adoro, gosto muito. E eu trabalhava na emergência de noite, como enfermeira no noturno, né? E eu sempre participava de coisas que aconteciam durante o dia. Então, eu não era uma enfermeira que, só porque eu trabalhava de noite, eu não participava de coisas que aconteciam durante o dia. Eu vinha em reuniões, eu participava de quando tinha sempre algum evento durante o dia, eu participava dentro do hospital, né? Então, eu não me mantinha isolada tanto na emergência quanto no hospital à noite. Então, eu participava de, sempre que eu era convidada de reuniões e auditoria, sempre que tinha algum extra de outros serviços, eu participava também. E eu trabalhei na emergência do noturno quase 5 anos, na emergência do SUS, né? Sempre quis fazer parte do grupo de curativos, conhecia o trabalho da Carla, e só que de noite não dava certo, porque não dava para acompanhar o grupo, não dava para participar das reuniões e acompanhar certinho. E um dia eu trabalhei de noite, e aí durante a manhã eu recebi um telefonema que era para mim vir voltar no hospital e a gerente queria conversar comigo, né? E aí nesse dia ela me fez essa proposta. Ela falou: "Olha, a gente vem trabalhando com uma médica, né? E ela está implantando o serviço de cuidados paliativos aqui no hospital de base. Ainda ela está começando a montar a equipe e tem um projeto piloto lá no quinto andar e está precisando de uma enfermeira, né? E aí a gente está vendo qual. A gente pensou em você. A gente gostaria de saber se você tem interesse, que você vai ter que vir para o diurno. Vai ter que trabalhar o dia inteiro, tem ambulatório, e você vai ter que estudar bastante, porque é uma coisa nova, né? Está sendo montado isso tudo. Aí eu peguei e falei assim, eu posso pensar? Aí ela falou assim, claro, pode pensar. E aí eu fui, e eu não sabia o que que era cuidados paliativos. Isso foi em 2012. Não Eu recebi o existia convite ainda, no né? final Ia de montar o serviço, né, Cris? Não, aqui no Brasil não se falava muito de cuidados paliativos. Nem em Rio Preto, eu não ouvi, eu nunca tinha ouvido ou falar a respeito disso. E isso foi, eu lembro muito bem, foi em outubro e novembro de 2011, né? E, e aí eu parei para pensar, eu não sabia o que que era, mas eu fiquei encantada com a palavra que na época foi a Maria Regina Jabur, né? Nossa, e uma honra. E ela me convidando e falando que eu tinha que estudar, tará. E isso me chamou muito a atenção. Eu acho que foi um desafio e eu gosto muito dessas coisas, né? De agarrar, de querer, de fazer, de ir atrás. Tá? Com a Aniele, para mim saber direitinho o que, que eu ia fazer. A Aniele Pinheiro, desde então era coordenadora do serviço, atualmente ainda é coordenadora do serviço. E no mesmo dia já fui conversar com a Aniele Pinheiro.
E aí eu lembro, nossa, como se fosse ontem, ela me recebendo. Eu já conhecia a Niele porque a gente tinha dado plantão na emergência do SUS, eu conhecia toda a índole, o caráter, toda a pessoa maravilhosa que a Niele era, né, até então. E aí ela me explicou o que eles estavam até então fazendo, a proposta do que seria, que a proposta era aumentar, né, o serviço de cuidados paliativos, que até então era um projeto piloto. Naquela época, em 2011, só tinha a Aniele, que foi convidada pela diretoria, né? E ela tinha 6 leitos dentro da semi-intensiva, atualmente, que hoje é a semi-intensiva, né? E ela tinha só aprimorando, ela não tinha nenhum profissional específico de cuidados paliativos, então era a própria equipe da SEMI que tomava conta desses pacientes, eram as enfermeiras de lá que tomavam conta, né? E no ambulatório, que a gente também tem ambulatório, ela já fazia ambulatório naquela época, não tinha também enfermeiro só para cuidados paliativos. Então, na verdade, foi isso que ela me disse, que ela precisava de uma enfermeira que ela não tinha a continuidade daquele olhar para aquele paciente, porque ela passava de manhã, ela era a única que atualmente estava estudando a respeito de cuidados paliativos, ela era a única que estava montando o serviço sozinha, e depois ela ia embora e ela sentia falta dessa continuidade de assistência, dessa continuidade de olhar o paciente, de fazer a coisa acontecer. Então ficava um pouco disperso, porque assim como hoje, né, a SEMI tem vários pacientes e várias especialidades e a atenção tem que ser inteira para todos. Então ela sentia dificuldade porque o olhar, como era um olhar novo, uma coisa nova, então ela sentia dificuldade de fazer aquilo, a sementinha brotar, porque ela ia embora. E aí, no outro dia, muita coisa que ela queria que tivesse acontecido naquela manhã se perdia. Mas se perdia porque eram todos os pacientes, né, para tomar conta. Não tinha ninguém específico tomando conta daqueles pacientes para ela, né? E aí eu gostei muito do convite. E no outro dia eu já aceitei. Sem saber o que vinha pela frente, sem saber o que ia acontecer. Eu só sabia que era uma. Ela me disse um dia, Cris, são pacientes que precisam muito ser cuidados, porque eles têm uma doença, né, que é incurável. E a gente precisa muito desse olhar de cuidar, desse olhar de cuidar como um todo. E daquele dia em diante, em janeiro, aí eu já topei no outro dia, e foi muito complicado largar a emergência do SUS. Nossa, meu Deus, eu lembro que eu chorei muito, porque eu gostava muito da emergência, eu gosto, né? Eu gosto muito, porque tinha uma equipe tão boa, era um plantão tão bom, e eu sentia que a gente fazia a diferença na vida das pessoas ali na emergência do SUS, né? Eu lembro até hoje de muita coisa, foram plantões maravilhosos. Então, receber um convite de uma mudança foi bem complicado, porque eu gostava muito do que eu fazia na emergência do SUS. Eu era muito feliz na emergência do SUS. Então, foi realmente meu último plantão, foi um chororô danado, foi muito complicado. Eu não sabia o que vinha pela frente, e eu estava largando uma certeza. Eu era muito feliz na emergência do SUS. Eu tenho contato com a equipe até hoje, eu gosto muito da equipe que eu trabalhava. E eu falo, quando eu falo equipe, era uma equipe como um todo, não era só enfermagem. Naquela época não tinham tantos profissionais como hoje que trabalham, né? Então era desde a portaria, segurança, as moças, as profissionais, né, que ajudam na higiene, secretária, era uma equipe só. Uhum. Então, era largar tudo isso, né? Era largar tudo isso. Mas era um novo. E que tinha que, às vezes, eu olhava aquilo como
Ué, tem mais gente, às vezes, eu posso formar uma nova equipe, eu posso continuar tudo isso, porque um dia eu aprendi na faculdade que a casa, o trabalho da gente é a cara da gente. E aí eu fui em frente. E aí, dia 3 de janeiro, em plena segunda-feira, estamos lá no quinto andar começando. Enfermeira de Mas cuidados de que ano? paliativos. 2012? 2012. Ah, que legal. 2012. 2012. Legal. Ô, Eu não Cris, sabia o que era para mim fazer. Eu não sabia quem era. Eu fiquei esperando a Niele chegar. A Silvia me recebeu de braços abertos. Ela estava lá no quinto andar. Os profissionais todos me receberam. Aí eles perguntaram: E aí, Cris, o que você vai fazer? Eu não sei. Estamos aqui. E assim eu comecei. ô, Cris, e aí você precisou aí, assim, você depois, assim, chegou a fazer algum curso para até mesmo ter, assim, esse conhecimento, né, sobre a questão do cuidado paliativo, né, ou você foi aprendendo mesmo, assim, com a prática? Sim, E aí os depois outra dois. coisa também. Não, pode falar. E aí depois também eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, porque olha, se tem uma coisa que todo mundo, eu acho assim, 90% ainda tem dúvida. Eu falo que até eu mesmo, quando eu estava na neuro, às vezes eu ficava com dúvida se era crônico, se era paliativo, né? Eu O lembro. que, Eu que lembro. é, né? O que, que é um paciente paliativo? Porque quando você fala de paciente paliativo, a maioria das pessoas geralmente pensa em câncer, paciente terminal, tipo assim, a pessoa vai morrer hoje, vai morrer amanhã, vai morrer essa semana. E aí depois com É, você eu aprendi que não é bem assim, né? Então isso. depois assim, né? Eu queria que você explicasse, né, para todo mundo aqui, para o pessoal, né, o que que é, né, um paciente Então, paliativo, eterna que isso é muito dúvida, sim. importante. Olha lá, Eterna eterna dúvida. dúvida, o Clito. É, então, Isso. eu também, viu, Clito? Até hoje ainda fico meio confusa. Ai, ai. É, é, desde aquele dia, eu estudo muito. Eu estudei muito, 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 porque cuidados paliativos, ele não chega a ser uma especialidade, ele é uma abordagem que se faz para o paciente. Só que dentro dessa abordagem, você tem que estudar muitas vértices, né? Muitas linhas para você poder estudar. E eu, enquanto enfermeira, como a gente estava montando, então, primeiro, eu fui saber, a Aniele foi me treinando, a Aniele foi me ensinando muito, ensina até hoje, né? Então, na verdade, quem me passava tudo era a Aniele, e ela me passava as referências de onde eu podia estudar e buscar informações corretas. Então, até hoje, a gente tem a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que é tipo a Bíblia que a gente segue, né? Que tem o site, a gente tem até hoje congresso nacional, internacional, a gente participa de todos os que tem, porque é onde acontecem as discussões, é onde vem para a gente as novidades, os esclarecimentos, as dúvidas, as angústias de todo o Brasil como um todo, né? E de lá para cá eu vim estudando. E eu tive que estudar o que me movia a estudar é que eu aprendi a primeira coisa. Primeiro, quem é o paciente de cuidados paliativos? Então, a própria definição pela Organização Mundial de Saúde de 2002. Então, assim, é até uma coisa interessante que no tema proposto que você fez, você coloca um novo olhar. Então, na verdade, não é um novo olhar, porque cuidados paliativos lá na Inglaterra tem mais de 60 anos e foi fundada por uma enfermeira, Madame Cecily Saunders. Então, Legal. lá a Não Madame sabia. Cecily, sim, Madame Cecily, a gente fala que é uma equipe multidisciplinar em uma pessoa só. Ela era uma enfermeira e ela viu o sofrimento de pessoas, de pacientes que não tinham mais proposta de cura, porém eles tinham dor, eles eram isolados e não eram vistos.
Porque pela medicina já não se tinha mais o que fazer. Pela medicina não se tinha o que fazer. Só que eles precisavam de ser cuidados. E aí ela fez faculdade de serviço social. Nossa. Depois ela viu que ela não conseguia prescrever e os pacientes tinham dor e ela não podia fazer nada. Ela conseguia cuidar, ela conseguia ver a parte social, porque eles não tinham onde ficar. E aí ela fez medicina. Ô, louco. Ela fez medicina, sim. E foi uma das fundadoras de hospices, que a gente vai falar aqui também, né? E foi quando ela foi disseminando esse olhar de cuidados paliativos. Então, na verdade, o olhar de cuidados paliativos no Brasil é novo, né? Não que cuidados paliativos é uma ideia, uma filosofia nova. Não, não é, né? E aí, essa parte, quando a gente estuda, a gente vê pela definição de cuidados paliativos. Primeiro, para quem é cuidados paliativos? Então, já tem uma definição que, quando você pega a definição, você, é claro, é uma abordagem para pacientes que têm doença que ameacem a vida deles. Então, qualquer doença grave que ameace a vida do paciente, ele já deveria ser abordado com cuidados paliativos. Por que abordagem de cuidados paliativos? Porque nós somos uma equipe multidisciplinar que acompanha o caminhar desse paciente nessa trajetória difícil. Porque todo paciente que tem uma doença grave que ameaça a vida dele, ele vai ter muitos sintomas, ele vai ter muito agravo, não só a saúde física, como emocional, social, espiritual, porque muita coisa começa a acontecer na vida desse paciente por causa dessa doença. Então, quando a gente fala que aqui no Brasil, às vezes é uma dúvida muito grande para quem é o cuidados paliativos, é porque a gente não tem todos os braços que precisaria de ter para atender esse paciente. Porque, por exemplo, um paciente que tem demência, o começo da demência, ele tá bem, ele tem, a gente fala, uma funcionalidade boa, ele ainda tem uma capacidade funcional, digestiva, neurológica boa, mas é uma doença progressiva. Ela não tem cura. Então, esse paciente já deveria ser assistido por uma equipe de cuidados paliativos. Não que ele deveria ser transferido e cuidado só por uma equipe de cuidados paliativos. Ele deveria estar acompanhado por uma equipe, justamente para que ele não tenha sintoma, para que ele tenha qualidade de vida e para que a doença não venha tão rapidamente, subitamente para a vida dele. Seria a ideia, né? Porque em cuidados paliativos, a gente trabalha em várias áreas. A gente tem o hóspice, que seria uma hospedaria, que são para aqueles pacientes que já estão neurologicamente estáveis, só que são aqueles pacientes que têm uma doença grave, irreversível e progressiva dentro deles. Então, esse paciente, a gente estabelece que não há benefício de estabelecer novas medidas, não existe benefício desse paciente utilizar de medidas fúteis como hemodiálise, UTI, ventilação mecânica, droga vasoativa. Só que esse paciente, ele vai ter uma estimativa de vida longa. Então, esse paciente, sim, ele deveria já estar recebendo abordagem paliativa. Só que não, só por uma equipe de cuidados paliativos. Essa é a diferença. Ele tem que ser acompanhado por uma equipe de cuidados paliativos, porque sim, ele não vai ter 1 ano, vai ter 2 anos de vida, mas ele já é um paciente em abordagem paliativa. Uhum. E a gente tem ambulatório de cuidados paliativos, que é para acompanhar esse paciente. E se esse paciente ele não pode ficar em casa, ele fica nessa hospedaria, que na Inglaterra tem muitos lugares, né, que tem o hóspice. E para pacientes que são pacientes, que a gente sempre faz aquela pergunta-chave: será que esse paciente viveria durante 6 meses?
Então, a gente sempre faz essa pergunta, que são aqueles pacientes graves que não são oncológicos, como você disse, são aqueles pacientes que têm falência múltipla de órgãos. E esses pacientes já têm um tempo de vida menor, que a gente fala que aquele paciente está em fase final de vida, mas não em dias finais de vida. Então, é uma diferença muito grande, né? Então, esses pacientes em fase final de vida, que a gente julga por toda a funcionalidade, por todo o caminho da doença, que a gente acha que em 6 meses ele não vai estar mais aqui, esse paciente exclusivamente tem que ser acompanhado por uma equipe de cuidados paliativos. Então, esse paciente ele vai ter mais sintoma. Ele é um paciente mais grave. Então, todo o contexto social de casa, ele é um paciente que exige muito cuidado, ele vai ter sintoma todos os dias. Então, ele tem que ficar mais perto da equipe. Então, esse paciente é transferido para a nossa equipe, entendeu? Então, essa é a diferença. Então, existem muitos pacientes que eles estão inseridos em abordagem paliativa, só que eles estão acompanhando apenas para esse caminhar. Eles não são exclusivos da nossa equipe. Então, por exemplo, levando um exemplo então de quando você era da especialidade da neuro, vamos colocar esse, né? Porque que nem você disse, o oncológico ele é fácil da gente saber mesmo. Por quê? Porque a doença ela vai dando sinais de agravamento, ela vai dando sinais de a doença oncológica dentro do próprio paciente, ele vai perdendo funcionalidade, ele vai agravando muito rápido, né? E já os outros pacientes, por exemplo, o ICC paciente com doença obstrutiva pulmonar, ele fica anos usando oxigênio em casa, bem, tranquilo. Aí, esse paciente com doença pulmonar, de um catéter de O2, ele interna frequentemente na emergência e começa a usar BIPAP. Então, a gente percebe que a funcionalidade dele está piorando. Então, a gente utiliza muitas escalas para poder ver quando que já está na hora desse paciente ser assistido só pela equipe de cuidados paliativos. E essa transferência para a equipe de cuidados paliativos é justamente nesse time que a gente avalia a necessidade de estar mais próximo de toda uma equipe capacitada para lidar com esse sofrimento. De todo a gente fala de total, porque em cuidados paliativos a gente enxerga o indivíduo como um todo. A gente não enxerga mais o câncer. Então, não é um paciente que interna pelo câncer. Ele interna porque ele está com dor. Ele interna porque ele está com náusea. Ele interna porque ele está com infecção. Então, aquele indivíduo não é mais como antes ele internava. Ah, o seu João está internando para fazer uma tomografia, para estadiar o tumor. Não. Daquele dia em diante, o paciente não é mais uma doença. O paciente é um paciente. A gente tira o foco da doença. Quando ele é transferido para a nossa equipe exclusivamente, o paciente, ele volta a ser ele de novo. Ele começa a ser tratado como ele novamente. Então, tudo para a gente importa. Todos os anseios, tudo o que ele precisa, todas as queixas, porque ele volta a ser ele de novo. Então, é isso que a gente tenta fazer. E a diferença dessa dúvida cruel é justamente essa. Por exemplo, se aqui no Brasil, ou mesmo aqui em Rio Preto, tivesse um hóspice, muitos pacientes já estariam nessa hospedaria, os neurológicos, as demências, esses pacientes que não têm uma doença que vai progredir rapidamente e dentro de um ano. Seria mais de um ano. Mas eles sim têm que ser a gente tem que estabelecer um teto terapêutico para esses pacientes, porque eles devem estar em abordagem paliativa, mas não que eles vão morrer dentro de um ano. Vai ser em 1, 2, 3 anos.
A gente já teve paciente que ficou com a gente 4 anos, né, em abordagem paliativa. Mas tem aqueles pacientes que têm que ficar mais próximo de nós. São aqueles pacientes que têm uma doença que a funcionalidade desse paciente, ela já está ruim. E eles devem ser assistidos por nós. Então, eles têm que ser transferidos e assistidos só pela gente. Deu para entender mais ou menos? Deu, acho que deu, né? O que você acha aí, Clinton? Você que pôs eterna dúvida. Eterna dúvida. É É porque por isso que assim. tem o crônico, é por isso que tem o crônico, porque o paciente crônico, hoje ele é crônico. Daqui 6 meses ele pode declinar e ser só paliativo. Todo Uhum, paciente crônico, um dia vai ser paliativo. uhum, Entendeu? Todo paciente crônico. Todo paciente que tem uma doença grave, progressiva e incurável, um dia vai ser paliativo. Ó, o Clinton deu risada. Ele, sabe, ele não entendeu ainda? ô, Clinton, vai ter que desenhar, já está desenhado, porque lá no hospital tem o cartaz, né? Dos critérios. Sim, tem os Mas critérios. Isso, e falar de critérios, isso é muito importante. Cuidados paliativos não é só para paciente oncológico, exatamente. São para pacientes. Ah lá, ele quer que o crônico também seja acompanhado pelo paliativo. Você me quebra a perna, Clinton. desde o começo, né? Desde o É, comecinho. sim. Isso é muito importante. É porque a gente observa bem a definição. Então, não é só para paciente oncológico. É Uhum. como eu disse, toda doença grave que vai progredindo, não tem como reverter. Então, esse paciente deverá receber abordagem paliativa. Então, é como eu disse, existem várias doenças neurológicas. Por exemplo, a esclerose. A esclerose, ela é irreversível. Só que o paciente, ele demora para a doença manifestar. Então, esse paciente deveria ser inserido em cuidados paliativos? Não, não. Mas um dia, quando ele perder funcionalidade, quando ele começar a procurar a emergência várias vezes, por progressão dessa doença, aí a gente vai ter que acender uma luzinha e falar: e agora? O que vai ser melhor para esse paciente? Né? Uhum. Então, assim, são todas as doenças cardíacas, do pulmão, é coração, é neurológica, renal. Um exemplo clássico que a gente vive se perguntando: um paciente que está na fila de transplante cardíaco, se ele não fizer o transplante cardíaco, ele tem cura? Não, Não, né? não tem. Paciente que está esperando um transplante de fígado, ele tem cura? Não. Não. Mas esse paciente não deve ser inserido em abordagem paliativa exclusiva. Por quê? Porque ele tem chance de um transplante. Só que ele já tem que ser seguido, acompanhado por uma equipe. Para quê? Para ele não descompensar. Para que a equipe de cuidados paliativos trate da dor, da parte emocional. Ele tem que ter diretivas antecipadas de vontade. Por exemplo, esse paciente que vai fazer um transplante cardíaco, se der errado essa caminhada, se falir, se outras coisas acontecerem na vida dele, quem é que vai conversar com ele a respeito disso? Olha, seu João, se o senhor não fizer transplante cardíaco, o senhor sabe o que vai acontecer? É isso que cuidados paliativos faz. É lidar com o ser humano e fazer essas diretivas. Por exemplo, Carla, se um dia você tiver uma doença incurável, progressiva, você já fez o seu testamento de vida? Você já falou para os seus familiares o que você quer que façam com o seu corpo quando você perder a consciência? É isso. É esse trabalho que a gente faz. Eu acho assim, eu achei muito lindo, né? Isso que uma das coisas aí que você falou, nessa questão que quando o paciente vai para o cuidado paliativo, né? Vocês tiram o foco da doença, então ele não é mais o paciente que tem câncer, aquele câncer, aquele AVC, aquele Isso. derrame, sei lá, aquele infarto, ele não é mais, né? Ele é Não. aquela pessoa, ele volta a ser aquele indivíduo. Então você vê realmente que ainda hoje, né, que nem se foi, é um olhar antigo lá na Inglaterra, mas aqui no Brasil isso é um novo olhar. Porque ainda na Sim. saúde, né, a gente vê muito diagnóstico, né, a gente não tem
esse hábito de realmente ter esse olhar holístico para o paciente, o quanto isso é importante, né? E no cuidado paliativo, isso que você falou agora, é uma coisa muito assim, que existe muito tabu da morte, né? Ninguém fala sobre a morte. Deus me livre pagar o prever, né? O povo fala, para que eu vou gastar dinheiro? Não quer nem saber, né? Ninguém pensa em testamento, ninguém pensa, de repente, assim, de acertar pendências com alguém da família, né? Isso. Isso que você falou agora, eu acho incrível, assim, porque o cuidados paliativos, ele realmente que nem prepara a pessoa, eu acho assim, no momento certo, né, que nem você falou, inclusive lidando com essas questões, né, Cris? E aí, fala um Sim. pouquinho para nós sobre isso, essa questão, né? Então, assim, como que tem que ser, né, esse profissional, né? Esse olhar do profissional, né, para cuidar desse paciente, né? E até mesmo Uhum. você, enquanto enfermeira, né, esse olhar também para a sua equipe de trabalho, porque eu penso assim, que não deve ser todo mundo que tem esse perfil para trabalhar num lugar desse, né, para ter todo esse olhar, né, esse despojamento, assim, de realmente ver o paciente como um todo, de lidar com a morte, com o processo da morte, quando é, nesse caso, das pessoas mais graves, né, que nem você falou que estão sendo acompanhados de perto, que às vezes tem essa expectativa de vida de até 6 meses, e lidar com Uhum. isso de uma maneira mais leve, né? Não sei se podemos dizer natural, né? Como que é isso? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Eu acho que começa por aí mesmo, porque a morte é um tabu, é, eu acho que é próprio brasileiro. Por isso que às vezes é mais fácil e demorou, às vezes, demora para que aconteça cuidados paliativos aqui no Brasil. Porque realmente a morte é um tabu. Falar da morte é um tabu. E eu acho engraçado, porque lá na nossa enfermaria, é a única certeza que a gente tem. É que o paciente vai morrer. Às vezes não naquela internação, como eu disse, então a gente tem pacientes que eles estão em fase final de vida. Isso significa que eles vão morrer em poucos meses, não em anos. E a gente tem aquele paciente que está em dias finais de vida. Esse paciente em dias finais de vida, sim, é aquele paciente que a gente vai perder em poucos dias. Então, tem essa diferença. E, e quando você fala de profissionais para trabalhar em cuidados paliativos, os profissionais eles são escolhidos. Não é a gente que escolhe, nós somos chamados. Muitos já passaram ali na nossa enfermaria e alguns não ficaram, porque o cuidar a gente não aprende muito. Os médicos costumam dizer que quando a gente está estudando, nós não somos formados para aprender a cuidar das pessoas, lidar com a morte, perder o paciente. E ao contrário disso, a gente, em todas as profissões, não é médico, enfermeiro, ou fisioterapeuta, ou nutricionista. A gente aprende a reabilitar, a curar, e vai embora para casa e fica bom. E em cuidados paliativos, a gente está cuidando do indivíduo. A gente não está cuidando mais doença. Então, a gente tem que adquirir esse olhar de cuidar do indivíduo como um todo e fazer o máximo por ele dentro daquilo que ele está precisando naquele momento. Então, todo profissional que trabalha em cuidados paliativos, ele tem que ter esse entendimento do cuidar. Isso a Florence pedia pra gente. A Florence. A Florence pediu pra gente. A gente faz um juramento. Então, eu digo assim, para a equipe de cuidados paliativos, para o enfermeiro, é um presente de Deus trabalhar em cuidados paliativos. Eu falo que eu fui presenteada, eu agradeço a Deus todos os dias por esse presente. Por quê? É o que a gente quer fazer. A gente aprende na faculdade que a gente tem que cuidar do indivíduo. A gente tem que zelar por ele. E é isso que a gente faz em cuidados. A gente zela pelo indivíduo como um todo, a gente cuida, a gente tem a arte
do cuidar. Então, eu costumo dizer ali em cuidados paliativos que o paciente está ali. Você olha para ele, conversa com ele e ele vai te dizer tudo que você precisa fazer por ele naquele dia. E é assim, você tem que ver o que você pode fazer todos os dias por aquele paciente. E a enfermagem, como eu falei, a gente tem, né, a Cecile, Madame Ceci, que cuidou, que veio fazer, fundou cuidados paliativos, mas antes de Madame Ceci, a gente teve Florence, que ela diz pra gente que a enfermagem é a arte de cuidar do ser humano como um todo. E isso a gente faz em paliativo. Então a gente é muito presenteado. A gente consegue fazer a diferença na vida do paciente. Então, não É só porque eu vejo. enfermeiro. O nutricionista, ele tem que aprender que ele não vai engordar o paciente. Não vai. O paciente não vai engordar. A nutricionista ela tem que lidar com dificuldade que tem paciente que quer comer e ele não pode comer. Tem paciente que precisa comer e ele não quer comer. Tem paciente que a família quer que o paciente come e o paciente não quer comer. A nutricionista, ela tem que aprender que não adianta ficar puxando preguinha. Não adianta ficar levando o paciente na balança todo dia. Então, ela tem que aprender a olhar aquele ser humano e ver o que ele precisa naquele dia. Se aquele ser humano, aquele paciente que está ali naquele momento, não pode comer, mas aquele dia ele quer comer, e a gente sabe que a gente vai perder aquele paciente daqui a uns dias, o que tem ele tomar sorvete? Uma bobagem, o que tem? E a nutricionista, ela vai atrás do sorvete, ela aparece com picolé em 5 minutos. Ela consegue. Então, todo profissional de equipe de cuidados paliativos é muito difícil. É muito difícil. Porque você está lidando com um organismo que não é comum. Ele anatomicamente, por dentro, não vai estar igual por causa da doença. Funcionalmente, ele não funciona igual aos outros, porque é um organismo doente. Então, tudo nele é diferente. Imagina a fisioterapia trabalhar em cuidados paliativos. E essas meninas fazem maravilhas, elas fazem milagres. Gente, são milagres todos os dias que acontecem naquele setor. É uma maravilha. Todo mundo. Porque É Porque maravilha. eu penso assim, né? Porque eu já ouvi muito assim, o comum, né? Geralmente assim, do processo de cuidar, que nem você mesmo falou, né? Que os médicos falaram, porque geralmente assim a pessoa cuida para ver o paciente bom ir embora, né? Aí é como se a gente, sei lá, né? Vou falar uma visão minha, assim, eu já vi muito assim, até às vezes em setor de paciente oncológico, né, que na época não tinha ainda, nem estava em cuidado paliativo, né, uma vez já teve algumas pessoas que falaram para mim, né, tipo assim, que estava desanimada, que é como se perdesse o sentido aquele cuidado, porque tipo assim, você cuida, e depois o paciente morre, né, mas o cuidado paliativo é o inverso, então você vai cuidar sim, porque é o que ele está precisando naquele momento, você vai fazer Até o o melhor, fim. e se ele morrer, né, se chegar a hora ali, que é a hora dele morrer, vai ser maravilhoso, né? Porque que nem você falou, ele morreu Sim. com dignidade, ele morreu com cuidado, ele morreu sem dor, ele estava com vontade de chupar o sorvete, chupou o último Sim. sorvete da vida dele, não é? Foi. Fez lá o testamento, Foi. né? Escolheu a roupa que queria pôr no caixão, né? Exatamente. Quem tem oportunidade de fazer isso? Né? Então, realmente é um Tem a privilégio, despedida. né? A família consegue se despedir, a família consegue ser preparada. Então, assim, a gente cuida da família nesse momento. Então, a gente não cuida só do paciente. A família é preparada. Então, esse processo, essa caminhada, é tanto para que o paciente se prepare e a família se prepare. E como você disse, em que lugar que isso acontece? Em que a família pode se despedir, em que o paciente ele pode dizer, olha, o meu carro você vende, o meu carro você deixa... Existe todo esse preparo espiritual e social. As pessoas podem se organizar, elas podem dar tempo de fazer tudo isso. E para isso tem que ter uma rede de apoio.
Por isso sim. que paliativo não se faz sozinho. Tem que ter uma equipe. Porque existem várias coisas a serem resolvidas, muitas coisas a serem resolvidas. E você disse uma coisa que é muito legal e a gente trabalha muito isso na enfermagem, porque essa é uma parte dura. A enfermagem, a equipe, a gente vive luto diário. Porque eu vejo, às vezes, nas outras enfermarias, quando eles perdem um paciente, fica um clima chato, fica um clima difícil. Ninguém gosta de perder paciente, né? E lá no paliativo, não que a gente tenha essas percas diárias, mas a gente tem. Já é sabido que isso vai acontecer. Então, dentro, a gente tem isso, esse luto diário. Mas e como é que a gente se lidar com isso? É a caminhada. É como que foi aquela trajetória. Como que foi tudo aquilo? É que nem você disse, a gente conseguiu fazer com que essa caminhada fosse tranquila, o paciente descansou tranquilo, a família estava junto, foi resolvido todos os problemas. Isso nos conforta. Isso nos conforta, né? Tudo. Por isso, assim, a tranquilidade em nosso coração é fazer tudo naquele dia. Sim, vai tomar banho, sim, vai trocar fralda, vai ficar limpinho, vai ter que fazer tudo por ele. Nós somos o último rosto que o paciente vê. Nós somos a última voz que o paciente escuta. Nós somos os últimos que tocam naquele corpo enquanto tem vida. Então é isso que a gente tem que lembrar. E eu costumo sempre dizer isso para acalentar os corações de quem cuida em cuidados paliativos. A gente está lidando com o amor da vida de alguém. Aquele foi um pai, foi um irmão, foi uma mãe, né? E tá ali com a gente. E Deus deu pra gente cuidar. Caiu no nosso colo, então a gente tem que cuidar muito, 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 muito. Porque ele foi amado e está sendo amado agora por outras pessoas. Então tem que cuidar muito, né? Nós somos as últimas pessoas a cuidar daquele indivíduo, né? Vai ser a última equipe. Infelizmente, muitas famílias falam pra gente mesmo que por que que só teve esse cuidado agora? Por que que antes eu tinha que ficar pedindo para trocar fralda? Por que que antes ele passava por dor? Por que que antes não sei o quê? É difícil, é difícil. Porque só agora estão cuidando dele. E pessoal, deixa eu só dar um alerta aqui. Falta 7 minutos, tá? E não sei se vai dar tempo da gente terminar aqui, mas assim, se eu ver que falta 1 minuto, tá? Aí qualquer coisa a gente volta de novo, tá, Cris? Para não terminar assim sem fechamento, porque Tá. tá muito bom essa conversa. Ô, Cris, e uma coisa assim que você tá falando, que é verdade, porque assim, uma coisa que eu observei, né? Porque realmente a equipe do cuidado paliativo, a prescrição é muito diferente, né? Geralmente, um profissional médico, um enfermeiro, que não é da equipe do paliativo, quando vê, às vezes, uma dose, né, do medicamento que vocês passam lá, a pessoa assusta, né? A pessoa já, realmente, a questão do manejo, né, desses sintomas, ela é muito diferenciada. Só Sim. que as pessoas, né, pelo menos que lá, né, quando eu trabalhava lá, eu acho que não mudou muito, às vezes, e até o próprio familiar, né? Quando você fala assim, a gente vai pedir parecer para a equipe do cuidado paliativo, a pessoa já pensa assim, vai lá para morrer, tipo, né? Mas é o contrário, né? Sim, Lá ele vai ser muito melhor ao cuidado. contrário. Muito. Eu falo que tem paciente que a gente fala, meu Deus, transfere logo pra gente, que a gente precisa de muito cuidar desse paciente. Ou mesmo da família, né? A gente fala, meu Deus, como essa família precisa ser cuidada, né? Até hoje isso acontece. Mas graças a Deus tem melhorado muito, tem melhorado bastante. Hoje em dia as pessoas procuram saber já antes, né, o que é cuidados paliativos. Então tem muita família que quando a gente vai abordar e conversar, elas falam: "Ah, eu já li alguma coisa a respeito". Então hoje as pessoas estão mais esclarecidas a respeito. Existe familiares que são mais esclarecidos do que profissional da área de saúde. Infelizmente. Eu acredito. Tem muito profissional de saúde com esse tabu. Primeiro, só vai lá para morrer. Não morre paciente em outros setores, né?
só no nosso. Eu que vim da emergência, né? É impressionante. Então é um tabu muito grande mesmo, porque as pessoas não sabem o que é. Não sabem mesmo o que a gente faz. Eu costumo dizer que as pessoas precisam de entender três perguntas. A primeira, o que é? A segunda, para quem que é? E a terceira, o que que a gente faz, né? Então, a gente faz cuidados paliativos, é para todo indivíduo que tem uma doença progressiva e incurável que ameaça a vida dele. E a gente pode cuidar desse paciente tanto no início quanto na sua progressão, quando aquele paciente começar a apresentar mais sintomas. Então, e o que que a gente faz, né? A gente faz manejo de sintomas. É isso que é a nossa especialidade. A gente estuda para fazer com que o paciente tenha essa melhor qualidade de vida nessa caminhada. Então a gente faz tudo por ele, tudo, desde que seja benefício. A gente trabalha com essa balança. Se for benefício, vamos fazer gastrostomia sim. Se for benefício, o paciente vai ser transfundido sim. Então, tudo que for para ele não ter sintoma, para ele ficar bem, a gente vai fazer, a gente se desdobra para poder fazer, né? Mas sempre pensando na qualidade de vida, na autonomia e na beneficência desse paciente. Então, é isso que a gente faz e é para esse paciente que a gente faz. Ah, Toda a é muito equipe bom. tem que ter isso na cabeça. Ô, Cris, Eu sou e aí... suspeita, né? Você fala que é bonita, eu sou Ah, eu suspeita. acho. Mas é apaixonante. Eu tenho certeza que todo mundo que já te ouviu falar, que está te ouvindo falar aqui, já assim. Nossa, veio até uma coisa, um pensamento na minha cabeça. Tipo, assim, nossa, se fosse, né? Se viesse, né? Se eu viesse a ter uma doença dessa, né? Que seja incurável, né? Que não tenha mais, né, tratamento, alguma coisa assim, com certeza eu ia querer ser cuidada por uma equipe de cuidado paliativo, né? Porque a gente vê a diferença da, da qualidade Sim, desse cuidado, né? De um paciente que está numa enfermaria comum, que vai cair na visão, infelizmente, comum, onde ainda vai estar sendo focada a doença, né? sim. Isso. E, É. e a diferença que é na equipe do cuidado paliativo, né? Então, ô Cris, nós estamos aqui faltando 2 minutos. Para terminar, né, eu quero já te agradecer de coração. E eu queria, assim, só que você falasse, né? Você conseguir falar, o que, né, essa experiência aí que você tem desde 2012, né? Você acha, assim, que cuidar desse paciente, né? Agora ter todo esse olhar, né? Que nem você falou que já é da enfermagem, na verdade, essa é a proposta da enfermagem, né? Esse cuidar do paciente como um todo, mas assim, você acha que alguma coisa se transformou dentro de você, né? Que nem você já falou que isso é um presente para você, né? Mas você vê assim, você acha que Sim. alguma coisa se transformou, que isso mexeu com você, que te fez, né? O que você, olhando assim, nessa experiência na sua vida, o que isso te trouxe? Eu acho que eu tenho muito essa parte de dentro de mim, acho que por isso que eu falei que cuidados paliativos foi um presente. Eu gosto muito de viver. Eu acho que a vida é uma dádiva e eu acho que o ser humano ele deveria viver mais. Mas aí também tem que ter o tempero, porque a gente tem que valorizar muito a vida da gente. Então, valorizar o dia da gente, valorizar. Então, eu me cobro muito isso, de viver, de aproveitar a vida, de estar com as pessoas, de viajar, de contemplar o céu, de contemplar o mar, sabe? Viver, viver. E eu Ô, me Cris, cobro ó, muito isso, de viver, viver, de ser Cris, feliz. ó, vai cair Vai agora, falta acabar. 5 segundos. Eu vou entrar de novo, você entra só para fazer o